Nós vamos hoje então conversar sobre como falar sobre sexualidade com o nosso filho. Então esse é um tema que eu tenho visto muitas perguntas de vocês. Fiz um webinário a semana passada, no começo dessa semana, aliás, não é? E vi o interesse e vi também que algumas pessoas tentaram acessar e não conseguiram assistir a minha aula. Então hoje eu resolvi fazer assim um resumo dessa aula. E esse resumo, na verdade, eu vou fazer de um jeitinho diferente. Hoje eu vou precisar contar muito com a ajuda de vocês, porque eu gostaria de fazer aqui com vocês o que eu faço com os adolescentes. Então o que eu quero trazer hoje é uma história aonde vocês vão trazendo, também me ajudando a construir as respostas e a forma da gente conversar com um adolescente sobre sexualidade. Então, para começar hoje, nós vamos falar, o primeiro caso, né, que eu resolvi trazer aqui para a gente conversar, é o caso daquela mãe que ela quer conversar sobre sexualidade, mas ela tem vergonha. Então essa é uma das perguntas mais comuns que eu recebo aqui na minha página, que é a pergunta que a mãe diz assim, deixa eu achar que está aqui, já achei. Ela quer conversar com o filho sobre sexualidade, tem várias perguntas para fazer para os filhos, quer conversar com o filho sobre sexualidade, mas ela fica com vergonha. E quem não sente vergonha, não é? Então, muitas vezes a gente quer conversar sobre sexualidade com os nossos filhos e a vergonha bate. E isso não é uma coisa única, né? Não é uma pessoa ou outra que sente isso. Eu lembro, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos e quando eu ainda não tinha tido a oportunidade de estudar e aprender sobre sexualidade, eu lembro que ficou assim, eu ficava também muito envergonhada, eu também tinha muita vergonha de falar. Então, quando eles me faziam uma pergunta, eu ficava constrangida, eu não sabia exatamente que resposta que eu ia dar. Então, eu conto sempre o caso do meu filho, né, que ele pequenininho, junto com a priminha tomando banho, e quando eles começaram a se descobrir, eu também fiquei em pânico, eu não sabia como era que eu tinha que dar aquela resposta. O que eu fiz na hora foi dei banho logo nos dois de uma vez, tirei do banheiro e depois eu fiquei sem saber. E agora? Fiz certo? Fiz errado? Como é que eu vou puxar essa conversa? Como é que eu falo isso para o meu filho? E nessa situação foi que me motivou a ir em busca de me formar, de conhecer um pouco mais sobre sexualidade e atrás, né, desse conhecimento, desse estudo, para que eu pudesse conversar com meu filho de uma forma tranquila. Quando a minha filha nasceu, também, para você ter uma ideia, eu não sabia nem como era que eu ia chamar o órgão genital feminino. O menino a gente chama de pinto, né? O órgão masculino a gente põe o nome de pinto, a gente põe o nome de pinto, pitoca, enfim, e vai saindo. E o da menina, muitas vezes a gente se enroscava, eu mesma me enrosquei. E aí eu lembro que a minha irmã, ela chamava de cocota. Aí eu achei tão bonitinho, tão engraçadinho, né, o nome cocota. Mas depois fiquei pensando, puxa vida, a gente não tem a menor inibição de falar braço, a gente não tem a menor inibição de falar nariz, a gente não tem a menor inibição, né, de falar cotovelo, que é nome mais feio do que cotovelo. E por que a gente não consegue dizer vulva? Por que a gente não consegue dizer pênis? Por que a gente fica recheando, né, a nossa conversa com uma série de apelidos, com uma série de nomes carinhosos, segundo o nosso ponto de vista, para poder falar de sexualidade? Então, quem aí de vocês nunca conheceu, que nunca não, quem aí de vocês já conheceu alguém que também teve essa dificuldade, ou seja, que também teve essa vergonha? Quem conhecer alguém que já teve essa vergonha ou que tem essa vergonha, põe um sim para mim aí no nosso chat, pode ser? Vamos lá? Hoje eu quero conversar com vocês diretamente, eu quero que vocês me ajudem a construir, né, esse nosso diálogo de hoje. Então, quem já conheceu alguém
ou você mesma, ou alguém que você conhece, que queria conversar sobre sexo com seu filho ou com a sua filha, mas sentiu vergonha, ficou encabulada, ficou constrangida, não sabia como dizer aquilo que ela estava pensando, aquilo que ela estava querendo. Quem conhecer alguém, coloca para mim sim aí nos nossos comentários. Só a palavrinha sim. A Evelyn também acabou de chegar. Isso, Dani, legal, sim. Não sei. E a Dani está dizendo para ela mesma que ela não sabe a hora certa. A Cádia também está dizendo que tem um filho de 7 anos e uma filha de 2 anos. A Aline diz aqui que ela conhece, sim, mães que têm vergonha. E que eles tomam banho juntos. Muito bem. Então, a gente vê que existem pessoas, né, que têm vergonha. E se vocês puderem me ajudar... Oi, Priscila, boa noite. Seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Isso, Cardi. Eles vão sempre se descobrindo. O filho do Daniel também já está perguntando. Então, e muitas vezes a gente se sente constrangida. Eliana, eu não tenho, mas meu filho não quer falar comigo. A gente chega já no seu caso, Eliana. Aguarda aí um pouquinho, que a gente já vai falar exatamente nessa questão. Agora eu queria falar nessa questão que é, eu quero falar, mas eu sinto vergonha. Então, por que vocês acham que uma mãe ou um pai que quer conversar com seu filho, né, de 13, de 8, de 9, não importa a idade, sente vergonha para falar? Qual que é a opinião de vocês? Tá indo muito rápido, eu não tô conseguindo acompanhar. Que eu não... Isso. A Cádia colocou aqui que ela já teve vergonha, que hoje tá mais fácil. Por que, Cádia? Ficou mais fácil para você conversar? Aqui entrou uma outra pergunta, se é certo o filho tomar banho com a mãe? Isso vem da nossa sociedade conservadora. A gente segura aí a pergunta se é certo tomar banho com a mãe, que eu queria pôr um foco aqui, junto com a Cádia. Eu vou eleger você, pode ser, Cádia? Para a gente conversar, a gente dar continuidade nessa situação? Você é da área educacional. Por que você acha que você evoluiu, que hoje você consegue conversar um pouco melhor com seu filho? Oi, Cristina, seja bem-vinda. Eu estou guardando a resposta da Cádia. Cádia. Tem leituras. Você foi estudar, né, Cádia? Você não se acomodou, você foi em busca de mais informações, é isso? Aham. Então, o que você está me dizendo é que o fato de você ir em busca de mais informações fez com que você pudesse gradativamente ir melhorando o seu diálogo com seu filho a respeito de sexualidade. Ou seja, você foi gradativamente perdendo a sua vergonha a respeito da sexualidade. É isso? Então vejam, quando a gente busca informação, pelo que a Cádia está dizendo e pelo que eu tenho a propor aqui para vocês, à medida que a gente vai tendo mais informação, que a gente vai desmistificando alguns daqueles conceitos que faz com que a gente pense que aquilo que a gente está falando é algo que é nocivo, que é mal, quando a gente descobre que não é bem assim, então isso vai dando mais segurança para a gente. A gente vai conseguindo, então, conversar com os nossos filhos com menos temor. E descobrindo, né? Porque, por exemplo, dentro dessa questão que nos trouxeram aqui,
Posso tomar banho junto com meu filho? Uma mãe pode tomar banho com o filho? À medida que você vai adquirindo informação, você vai descobrindo que sim, não tem problema nenhum a mãe tomar banho com o filho. A questão toda não é o fato de uma pessoa tomar banho com outra. A questão que está envolvida é como cada uma dessas pessoas se sentem na hora que está fazendo isso. Então, se o seu filho se sente tranquilo, se ele não fica constrangido, se você não fica constrangida, se o clima entre vocês na hora desse banho é um clima de naturalidade, não tem problema nenhum. O problema existe quando há um constrangimento. Então, se houver um constrangimento, aí sim, por causa desse constrangimento, a gente precisa então cuidar. A Evelyn está colocando aqui, mas acho que estão falsas as informações na internet e às vezes as informações erradas, deixei a vergonha de lado. Eu vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Eu já estou falando com ele sobre isso, tinha receio de falar, mas acho que está tão fácil as informações na internet e às vezes informações erradas. Deixei vergonha de lado. Muito bem, é isso aí mesmo. Chega dos outros estarem informando sozinhos as coisas para o seu filho, não é? Então, se você tem condições de conversar, vai devagarinho. No começo, você pode até não se sentir à vontade. Isso é natural que a gente se sinta à vontade. Mas fala para ele, inclusive, olha, eu vou falar sobre isso porque eu estou vendo que existe muita informação. Eu posso até agora estar me sentindo um pouquinho aqui encabulada, porque essa não era uma conversa que eu tinha com meu pai ou com a minha mãe, ou porque não é uma conversa que a gente sempre tem. Então, diante dessa circunstância, mas a gente vai começar a conversar. Ou procura na internet, vê a resposta daquilo que ele está perguntando, de um site que vocês confiem, senta e dá a resposta para eles. Ou então busca mesmo se informar, né, para você mesma fazer, como algumas de vocês estão colocando aí, de vocês mesmos irem lá e dar essa resposta para eles. Então, essa vergonha, uma parte dessa vergonha é a desinformação, é porque a gente não tem conhecimento suficiente para se sentir seguro de conversar sobre esse tema com o nosso filho. Isso aí, Kátia. Aqui tem a do Calixto, tem 5 anos, e aqui eles dão muito independente, mas sempre converso com eles também. Hoje dei o primeiro passo. A Evelyn está dizendo que hoje ela deu o primeiro passo. E você pode dizer pra gente, Evelyn, qual foi esse primeiro passo que você deu? Como é que você deu esse seu primeiro passo? Uma das coisas, né, um dos passos para a gente vencer essa timidez foi exatamente isso que foi colocado pela Kátia, que é da gente ir buscar mais informação. Esse é um ponto, esse é um passo que a gente pode fazer quando a gente se sente com vergonha. E buscar mais informação para desmistificar determinados conceitos, né, que a gente muitas vezes tem. Outras vezes a gente simplificar, né, também um pouco essa pergunta. A gente, quando for conversar com os nossos filhos, se a gente não tiver se sentindo preparado, se a gente não tiver sabendo o que a gente vai falar para eles, fala de peito aberto. Olha, sabe que eu não sei sobre isso, mas vamos procurar juntos. E aí vocês vão procurar junto, pode procurar junto na internet, ou você vai antes na internet, que é o melhor, e já encontra a resposta que você quiser, ou você busca uma formação mesmo para você se preparar para fazer isso. E à medida que você vai falando, na primeira vez você vai sentir dificuldade, na segunda você ainda vai gaguejar um pouquinho, vai ficando mais constrangido, e gradativamente você vai conseguindo ir deslanchando e falando com seu filho. Daqui a pouco, quando você vê, esse papo já entrou no seu cotidiano de uma forma natural. Sabe, aquela forma natural que a gente, como especialista, vive o tempo inteiro cobrando dos pais? Essa forma natural só vai chegar quando a gente treina, quando a gente fala, quando a gente traz essa conversa para a nossa vida, quando a gente traz essa conversa para a nossa relação com o nosso filho.
Aí, à medida que você vai falando, você vai treinando. Daqui a pouco você fala e você nem percebe. Aquilo já não lhe deixa mais encabulado. Aquilo já não é mais um bicho de 7 cabeças. Até porque você descobriu que falar sobre sexualidade não é nenhum bicho de 7 cabeças e nem algo tão pesado. Pode ser, sim, algo divertido, algo leve, algo que você coloca no seu dia a dia, no seu, sabe, no seu cotidiano. E isso vai acontecer se você fizer isso, se você for treinando, se você trouxer para a sua vida. A Eliana aqui no Facebook está colocando que a filha dela tem 20 anos e ela tem um filho também de 13 anos e que eles não gostam de ficar nus na frente dela e que ela então respeita. E isso é uma coisa muito importante. Então, um outro ponto que é muito importante na nossa relação com os nossos filhos é o respeito. E chega um momento que eles sim se sentem constrangidos, que eles sim se sentem com vergonha, que eles querem sim sua privacidade. E essa privacidade e esse respeito precisa estar presente na nossa relação. Senão não rola, senão eles não vão adquirir confiança, eles não vão adquirir um envolvimento maior e eles não vão se sentir seguros, né, em estar contando e falando da sua intimidade.